Alô a todos do canal AUP Enfermagem. O assunto que vamos abordar aqui é sobre o propranolol, que é um bloqueador beta hipotensor arterial, antiarrítmico de classe 2, vasodilatador coronariano e também um anti-enxaqueca. E fique aqui e assista sobre essa importante medicação que é o propranolol, que é muito utilizado no controle da hipertensão arterial e também na saúde pública. A apresentação do propranolol é na forma de comprimidos de 10 mg, 40 mg e também 80 mg. Outra apresentação do propranolol é na forma de cápsulas. Essas cápsulas são de 80 mg e também de 160 mg. Então o propranolol ele tem duas formas de apresentação, na forma de comprimido e também na forma de cápsula. A fisiologia do controle nervoso central do coração, ela é importante para você compreender e entender o mecanismo de ação do propranolol. Então, os impulsos reguladores do sistema nervoso central sobre o coração ocorrem por duas vias. Ocorre pelo sistema nervoso autônomo parasimpático e também pelo sistema nervoso autônomo simpático. No caso do sistema nervoso autônomo parasimpático, que vamos abordar primeiro, eles secretam a acetilcolina através do neurônio que chamamos de colinéticos. Assim, a ação do sistema nervoso parasimpático causa a redução das atividades cardíacas e, consequentemente, vai causar a diminuição da frequência e força de contração do músculo atrial, diminuição da velocidade de condução dos impulsos através do nódulo atrioventricular e aumento do período refratário entre o nódulo atrioventricular. No caso do sistema nervoso autônomo simpático, que secretam noradrenalina e são secretados pelos neurônios adrenérgicos, eles aumentam a atividade cardíaca como bomba. Então, aqui nós vemos que o sistema nervoso simpático é um antagonista do sistema nervoso parasimpático. E as ações do sistema nervoso simpático no organismo vai ser aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração e também o aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos coronários. O mecanismo de ação do propranolol bloqueia o estímulo dos receptores beta-1 adrenérgico a nível do miocárdio e também beta-2 adrenérgico a nível pulmonar, vascular e também uterino. Assim, no sistema nervoso central, temos o sistema nervoso autônomo parasimpático, onde os neurônios colinéticos vão liberar acetilcolina e vai ter a ação no neurônio seguinte. Então, no caso do mecanismo de ação, o propranolol não vai interferir aqui nesse mecanismo, mas quando nós falamos de sistema nervoso autônomo simpático, o neurônio adrenérgico libera a noradrenalina. E esse neurotransmissor vai ser impedido de realizar a sua ação, adrenérgica no neurônio seguinte. Assim nós temos a ação do propranolol, principalmente assim bloqueando ou reduzindo essa ação em cima dos receptores B1 e B2. Vejam bem, no caso do propranolol vai impedir a ação em cima de B1 e B2, que são receptores da noradrenalina. Quando nós falamos de efeitos terapêuticos do propranolol, então vamos simular aqui que esse paciente ou esse cliente vai receber essa medicação. Então, ao administrar o propranolol no cliente, ele vai atuar sobre o sistema nervoso simpático e, consequentemente, vai atuar principalmente sobre beta-1 e beta-2 adrenérgicos. E, consequentemente, vai acontecer o seguinte no organismo dele: vai acontecer a diminuição da frequência cardíaca, redução da pressão arterial sistólica e diastólica, vai acontecer também a supressão de arritmias. Além de tudo, vai acontecer também a prevenção de infarto agudo do miocárdio. Os efeitos farmacocinéticos e como funciona farmacocineticamente o propranolol no nosso organismo. Então, a administração dessa medicação acontece principalmente por via oral, sendo que a medicação ela é bem absorvida, mas sofre extenso metabolismo hepático de primeira passagem. Além de tudo, o metabolismo dessa medicação acontece no fígado e a meia-vida dela é de 3,4 a 6 horas. Sendo que o início da ação dela após a administração por via oral acontece a partir de meia hora, sendo que o efeito máximo atingido dessa medicação é de 1 hora a 1 hora e meia. E a duração do efeito do propranolol no organismo é de 6 horas a 12 horas.
Quais são as indicações do propanolol? O propanolol é indicado para angina pectoris, é indicado também para hipertensão arterial sistêmica, é indicado também para arritmias, é indicado também para a profilaxia do infarto agudo do miocárdio. Além de tudo, é usado também para cardiomiopatia hipertrófica. Além de tudo, o propanolol é indicado também para profilaxia de cefaleias vascular. Quais são então as contraindicações do propanolol? É contraindicado para insuficiência cardíaca congestiva descompensada, é contraindicado também para edema pulmonar, para choque cardiogênico, bradicardia, bloqueio cardíaco. O uso cuidadoso do propanolol nos seguintes casos: paciente que tem prejuízo renal hepático, ou seja, um paciente que tem insuficiência renal ou hepática é contraindicado, paciente que tem doença pulmonar como asma, paciente que tem diabetes mellitus mascarado por hipoglicemia é contraindicado também, tirotoxicose também é contraindicado para pacientes também com história de alergia e também pacientes geriátricos. Tem que ter muito cuidado, principalmente pacientes geriátricos, quando usar o propanolol. Outras contraindicações do propanolol são: a segurança ainda não foi muito bem esclarecida ou estabelecida quando nós falamos da gestação, lactação e também em crianças. Então tem que ter muito cuidado quando usar essa medicação nesse tipo de paciente, gestante, lactente e também crianças. Então a droga ela atravessa a barreira placentária e pode causar bradicardia, hipotensão, hipoglicemia, depressão respiratória, fetal e também neonatal. Vejam só, pessoal, o perigo dessa medicação quando ela é administrada nesse grupo de pacientes. Tá? Estou frisando aqui para vocês, então é contraindicado administrar essa droga, o propanolol, em gestante, lactente e também em crianças. Quais são então as reações adversas do propanolol? A nível do sistema cardiovascular pode vir causar arritmia, bradicardia, ICC, edema pulmonar, hipotensão postural. A nível dermatológico pode causar prurido e também Reishi. Além disso, a nível do sistema gastrointestinal pode vir causar constipação, diarreia e também náusea. Além de tudo, a nível do músculo esquelético pode vir causar artralgia, dor nas costas, cãibra muscular. Além de tudo, a nível neurológico pode vir causar parestesia. E a nível otorrinolaringológica pode vir causar congestão nasal. Outras reações adversas que podem vir causar aqui a nível do sistema respiratório são broncoespasmo e principalmente dispneia. Quando nós falamos do sistema nervoso central, as reações adversas são fadiga, fraqueza, ansiedade, tontura, sonolência, insônia, perda de memória, depressão mental, mudança do estado mental, nervosismo e também pesadelo. Quais são as interações medicamentosas do propanolol? O anti-inflamatório não esteroide, ele é usado juntamente com o propanolol. Pode acontecer o seguinte: pode acontecer uma possível diminuição da ação antipertensiva. Além de tudo, quando administrar anestésicos gerais, fenitoína e também verapamil, pode vir causar possível depressão do miocárdio aditivo. Além de tudo, o propanolol, quando o paciente está usando e de repente o paciente ele começa a usar outra medicação junto com o propanolol, como no caso anfetaminas, cocaínas, efedrinas, epinefrinas, fenilefrinas, norepinefrina e pseudoefedrina, pode causar possível estímulo alfa-adrenérgico sem controle. Principalmente o paciente pode vir experimentar nessa situação hipertensão arterial sistêmica. Se o paciente está usando propanolol e for usar um antihipertensivo ou for também consumir álcool ou usar também alguma medicação à base de nitratos, pode causar também hipotensão aditiva. Outras interações medicamentosas do propanolol: broncodilatadores beta-adrenérgico e teofilina, pode vir causar possível diminuição do efeito dessa droga. O uso também de cimetidina pode vir causar possível aumento da toxicidade. Quando usar dopamina ou dobutamina, pode vir causar possível diminuição dos efeitos cardiovascular benéficos. Além de tudo, quando usar hiperglicêmicos orais ou insulinos, pode vir causar possível alterações efetivas dessas drogas. Quanto aos cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que dispensar esse paciente, ou seja, orientar esse paciente, quais são os cuidados que a enfermagem tem que ter quando o paciente faz uso do propanolol, principalmente
De primeiro, nós temos que instruir o paciente a tomar a medicação conforme recomendado. Se essa medicação ela está recomendada para tomar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, nós temos que orientar o paciente para tomar essa medicação nesses horários. Não só orientar, mas também sensibilizar esse paciente para tomar essa medicação nesse mesmo horário e explicar principalmente o benefício dessa medicação para ele aderir ao tratamento terapêutico de uma maneira correta. Outra orientação de enfermagem: o uso da medicação não deve ser suspenso subitamente, ou seja, essa medicação ela tem que ser suspensa quando for suspenso, mas tem que ser bem orientado, tem que ser retirada gradativamente. O paciente deve informar o uso de qualquer outra medicação. Como nós já vimos nas interações medicamentosas, algumas medicações podem interagir com o propranolol e não ser benéfico para o tratamento terapêutico do paciente. Não deve ser usada também a medicação em crianças gestantes ou lactação. Chamamos bem atenção quanto a esse detalhe. Então, se o enfermeiro ou técnico observar que essa medicação está sendo usada em crianças gestantes ou lactantes, então tem que comunicar o enfermeiro ou o profissional de saúde competente que está naquele momento. Informe também ao paciente as reações adversas da medicação. Quando tu informa o paciente as reações adversas dessa medicação ao paciente, tu está empoderando o paciente para ele poder ajudar a identificar, porque os efeitos dela, muitos desses efeitos são subjetivos. Assim o paciente vai poder expressar e o profissional de saúde vai poder intervir e orientar da melhor maneira possível. Outro cuidado de enfermagem: recomende ao paciente que mude de posição lentamente. Como é uma medicação que causa uma série de efeitos sistêmicos benéficos para o organismo, quando o paciente tomar, oriente ele para mudar de posição quando ele estiver, vamos dizer, sentado, e de repente ele tiver uma postura de ficar em pé. De repente ele começou a tomar essa medicação, ele pode sentir naquele momento uma vertigem, uma tontura em consequência da hipotensão postural. Evite atividades também que requeram um estado de alerta, como uma medicação que causa hipotensão em uma dose exagerada. Se tiver uma dose além do normal, pode vir causar uma hipotensão. Então, se o paciente estiver dirigindo moto, carro, ou subindo em árvore ou nadando, ele pode ser afetado justamente porque o estado de alerta dele não vai estar 100%, assim não vai poder reagir a essas situações de uma maneira com um reflexo adequado para ele poder dirigir moto ou carro ou também nadar. Então recomende que evite também o uso de álcool, drogas ou outra medicação. Se o paciente é diabético, você vai monitorar principalmente a glicemia dele, porque pode mascarar sinal de hipoglicemia quando se usa o propranolol. Atenção também durante o uso concomitante com outras drogas.